Planos de Deus, meus planos. Então agora eu quero convidar você que abra aí a sua Bíblia, né, ou conecte a sua Bíblia num livro muito conhecido, que é Tiago. Tiago é um livro que eu gosto muito, Tiago capítulo 4. E nós vamos nos basear em alguns versos, alguns fragmentos desse texto, para falarmos aquilo que Deus colocou no nosso coração. Tiago capítulo 4. Por gentileza, abra comigo. Tiago capítulo 4. Todos abriram? Sim ou não? Olhe para cá. Vocês estão conseguindo visualizar essa imagem aí? Estão conseguindo? Eu gostei, mandaram para mim, um amigo meu do Rio me mandou. E eu falei, poxa, eu vou utilizar isso aí para o sermão de domingo. O que o ano novo irá nos trazer? Está aí a resposta. 365 oportunidades. O que esse ano vai nos trazer, gente? Todo dia uma oportunidade. O ano é fantástico, o tempo é fantástico, a vida é fantástica. Então, essa imagem representa a nossa vida. Fazer propósitos, fazer planos. O homem tem a capacidade de fazer isso. O homem tem a capacidade. Mas o grande desafio é que esses propósitos, o grande desafio é que esses planos refletem ou venham a refletir o Kairos de Deus na nossa vida. Esse é o grande desafio. Então o plano que você vai fazer nesse ano, o planejamento que você já está fazendo, ele precisa refletir o Kairos de Deus. Mas pastor, o que é Kairos? O que isso significa? Quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, nós vamos ver que o tempo, no grego trabalha duas palavras, o Cronos e o Kairos. E essas palavras no grego, elas têm diferenças. O que significa Cronos? O tempo de 24 horas, um tempo limitado, né? Acontecimentos, o tempo humano, sequência de horas, sequência de acontecimentos. É o tempo nosso de cada dia, é o tempo. Mas aí também fala de Kairos, é o tempo em Deus, está falando em tempo de Deus, tempo ilimitado, tempo que reflete o projeto de Deus exposto pela face da terra. E é nesse tempo que nós vamos nos ater aqui, porque o Kairos de Deus, meus irmãos, reflete a vontade de Deus. O Kairos de Deus reflete o que Deus tem para nós. O Kairos de Deus reflete a boa, agradável e vontade de Deus. O Kairos de Deus, o tempo de Deus, precisa acontecer na nossa vida. Mas olhando para esta imagem, nós vivemos, o ser humano, ele vive mais no Cronos do que no Kairos. Ele vive mais no tempo, no sentido dele mesmo, no sentido aqui e agora, do que no tempo de Deus. E aí eu estou me referindo ao cristão, ao crente. Aí ele vai viver uma vida sempre de embate, porque o cálculo de Deus não é o cálculo do homem. O tempo de Deus não é o tempo do homem, é totalmente diferente. O desafio para nós nesse ano vigente é que nós possamos viver o Kairos de Deus na nossa vida, seja na nossa família, seja na nossa profissão, seja aqui na igreja, seja nos ministérios, seja nos ambientes familiares, seja nos ambientes relacionais de amigos, de parentes. O nosso desafio é a gente refletir
esse projeto de Deus para a nossa vida. Mas aí tem um grande problema. Tem um grande problema que acontece aí. É a autossuficiência do ser humano. Isso desencadeia coisas terríveis, catastróficas. A autossuficiência, muitas vezes, nós nos comportamos assim. Somos autossuficientes, acreditamos que nós podemos, acreditamos que nós fazemos, acreditamos que nós somos os donos da verdade. Nós acreditamos nisso, e é sobre isso que Tiago fala no capítulo 4. É sobre isso que Tiago vai falar. A nossa autossuficiência, ela nos impede de experimentar o kairós de Deus. E gente, para esse ano, pense sobre isso, isso é muito sério. Se você não tiver um kairós de Deus, no tempo de Deus, fazendo o que Deus quer, a vida é só bagunça. Só bagunça. Então esse é o grande desafio, experimentar o melhor de Deus para a nossa vida, para a nossa vida. Eu peguei uma imagem das pirâmides do Egito. Antigamente os faraós, quando eles se tornavam faraós, cada faraó construía a sua pirâmide. E diz os historiadores que ao construir as suas pirâmides, eles faziam as suas câmaras, lugares escondidos, e pegavam os tesouros e colocavam em lugares que ninguém sabia, nem a sua mulher. Diz historiadores da época, nem a mulher sabia, nem os filhos, só ele, nem a mulher podia saber, olha só, para que quando ele morresse, ele pudesse levar esse tesouro. Mas a gente sabe que todas as pirâmides foram saqueadas, todas elas, o ser humano achando que, guardando dinheiro, que trabalhando, ia levar para o outro lado. Mas sabemos que nada disso acontece, nada disso acontece. Então, o nosso grande desafio nesta noite, para pensarmos, é faça planos com Deus. Faça planos com Deus, o nosso desafio é esse, para que o kairós de Deus seja manifestado na nossa vida. Dá uma olhadinha o que Tiago vai dizer, a partir do verso 13. Olha só o que Tiago vai dizer: ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela. Deixa eu ler aqui, ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela, ou um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Olha o que Tiago está dizendo aqui, ouçam agora. Muitas pessoas se enganam, olhando para esse texto aqui, muitas pessoas na sua autossuficiência fazem planos, e planos até inteligentes, mas o discípulo faz plano com Deus. O discípulo não faz plano sozinho. O ser humano na sua autossuficiência, a pessoa na sua autossuficiência, ela faz planos para si, mas o discípulo faz planos com Deus. O discípulo trabalha com Deus, o discípulo desenvolve com Deus, ele surfa na onda de Deus. Tem um amigo meu, pastor, que ele é pastor de surfistas lá no Rio de Janeiro. Aí eu dando feliz ano novo para ele, e aí ele tá lá com uma prancha. Eu falei, rapaz, você está bem na fita, hein? Um calor desse, lá em lá em Ipanema, e você com essa prancha de surf. Ele falou, não, tá até o meu púlpito é uma prancha de surf, porque lá é uma igreja que trabalha, e eles trabalham com surfistas, né? E muitas vidas têm sido ganhadas para Cristo. Então, o discípulo, ele surfa na onda de Deus, ele busca de Deus qual é a resposta para aquela situação, para aquele momento. Queridos, o problema não é fazer planos. O problema não é fazer planos, o problema é fazer planos com autossuficiência. Esse é o grande problema. Se você entender isso, a maioria das dificuldades que você vai passar esse ano,
ou que você poderia passar, digo, que você poderia passar, você não vai passar, se você entender isso. Eu vou trabalhar com Deus, os meus planos vai ser a partir de Deus. Você vai ver como a sua vida vai ter uma mudança radical, porque os nossos planos não são os planos de Deus. E a Bíblia, ela é muito clara quando vai dizer isso. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. A resposta certa vem do Senhor para a sua vida, para a sua família, para os seus negócios, para a sua vida eclesial. E queridos, essa questão da autossuficiência começou desde o jardim do Éden. O ser humano com autossuficiência. Deus havia deixado bem claro, pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Mas o ser humano, na sua autossuficiência, ele entendeu que podia, que poderia. Eu acho que eu posso. E esta é a nossa luta, esse é o nosso pecado, é o pecado do ser humano, da autossuficiência. Nós temos que nos deleitar em Deus, temos que nos deleitar, então descanse em Deus. Deus está cuidando de tudo, tranquilize-se em Deus, porque não é isso que a palavra vai nos dizer, lá em Salmos, deleita-te, deleita-se, em algumas traduções, deleita-te, essa é deleita-se no Senhor, e Ele te atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Vamos ler juntos em uma só voz esse lindo texto, vamos lá? Deleite-se. Nesse finalzinho, confie nele e Ele agirá. Vamos juntos? Confie nele e nele agirá. Então você está ansioso por quê? Por quê? Confie nele e Ele vai agir. Ele vai agir na sua vida. Eu quero dar uma sugestão para você. Uma sugestão. Separe um tempo, um tempinho, todo dia, para você pedir para Deus para que aquele dia seja abençoado. Uma outra sugestão, separe um tempinho uma vez na semana para que aquela semana seja uma semana abençoada. Uma outra sugestão, separe um dia no mês para orar para que aquele mês seja abençoado. Faz isso, comece um tempinho mínimo. Vai aumentando, 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 e quando você ver, a sua vida vai estar totalmente voltada para Deus. Então faça isso e você vai ver que muita coisa vai mudar. Sabe por quê, queridos? Porque nós somos bons em raciocinar. Eu estava conversando com alguns irmãos hoje, mais cedo, e a gente falando sobre isso. Nós somos bons em raciocinar, mas a grande questão é, o nosso raciocínio, a nossa lógica, o nosso cogitar, ele está em conformidade com o kairós de Deus, com a vontade plena de Deus. Essa é a grande questão. Nós temos uma certeza que o Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e o desejo dele é o quê? É cumprir em nós o kairós de Deus, para que consigamos fazer aquilo que Deus confiou para cada um de nós, para que de fato nós possamos fazer aquilo que Deus quer que façamos. Eu estava pesquisando um texto, achei interessante, estava até no Estadão, inclusive o Estadão completou 150 anos, vocês viram? O jornal mais antigo, 150 anos, de uma família só. O cara começou como secretário e chegou ao dono, aí foi passando de pai para filho, familiar após familiar. Interessante. E no Estadão tem um texto chamado 1923. Vocês sabem que lá em Chicago, houve lá uma conferência, um planejamento nacional,
devido àquela quebra de 1920. Então todos os grandes empresários daquele tempo se reuniram. Os homens mais influentes estavam ali em Chicago para fazer um planejamento nacional. E o interessante é que depois de 25 anos, uma pessoa foi pesquisar aqueles principais expoentes em vários setores da nação, o que eles haviam se tornado. Então o tema é 1923. 1923. E aí aqui eu peguei aqui a cópia dessa carta, né, dessa pesquisa, e aí o autor que fez, analisando a vida deles, depois de 25 anos ele escreveu, olha só que coisa, depois de 25 anos, que coisa interessante, o presidente da maior indústria de aço dos Estados Unidos, depois de 25 anos, morreu vivendo com dinheiro emprestado. Outro, o executivo de maior empresa de gás, 25 anos depois, estava internado com transtorno mental. Um outro, o maior produtor de trigo dos Estados Unidos, naquele ano, 25 anos depois, ele estava foragido do país, perseguido pela polícia. Outro, o presidente da Câmara de Comércio de Nova York, 25 anos depois, tinha se suicidado. Outro, o chefe da Casa Civil do governo americano, em 1923, 25 anos depois, ele saiu da prisão para morrer em casa. Olha só, depois de 25 anos, eles não tinham planejado o final. Queridos, começar bem a vida é muito mais fácil do que terminar bem a vida. Começar bem é muito mais fácil do que terminar bem. Quem vive consciência com kairós de Deus, quem vive a consciência da revelação do reino de Deus através da sua vida, certamente vai terminar bem. E esse é o desafio para mim e para você nesse ano de 2025. Não basta começar bem. Eu sei que todo mundo aqui, se eu começar a fazer uma pesquisa de campo, todo mundo vai falar: pastor, quero fazer isso, pastor, quero fazer aquilo, pastor, eu já estou aqui, ó, já comecei a academia, já comecei a fazer isso, etc. Começar bem é fácil, mas terminar, esse que é o difícil. E a pergunta que eu vos faço nesta noite é: você está planejando o seu futuro com Deus? Você está planejando o ano de 25, o ano de 2025 com Deus? Que tipo de legado você tem deixado nesta terra? A gente fala muito isso em sepultamento, ninguém vai morrer aqui não, em nome de Jesus. Mas em sepultamento a gente fala muito dessa palavra legado. E o problema é quando o homem morre ou a mulher e não deixa nem um legado. Uma bagunça, aí você não pode falar sobre isso. Mas quando aquelas pessoas deixam um grande legado, aí você fala com gosto, quando você conhece. Que tipo de legado você vai deixar? Lá no dia lá do seu sepultamento, as pessoas elas dirão, bem, como você usou os seus bens, suas oportunidades, seus dias, a sua influência, de tal maneira que os familiares estão dando prosseguimento na vida que você influenciou, que você deixou. Essas vidas que passaram pela sua vida, elas foram afetadas positivamente? São perguntas que nós temos que nos fazer. E gente, Tiago aqui, ele vai nos dar uma dica, como nós podemos começar bem e terminar bem. O apóstolo Tiago, irmão de Jesus, ele vai dizer isso. Ele vai dizer, vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. É uma exclamação. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. O meu desafio para você, para mim, para todos nós, nesta noite, é que nós possamos confiar na soberania
de Deus, na soberania divina. Abra mão da sua autossuficiência, abra mão da sua prepotência, abra mão do que você é, porque nós somos agora filhos de Deus, como está lá em João 1. João 12, 1, aliás, 12, João 1, 12, 13. Abra mão do que você é e faça planos com Deus, planos esses que vão refletir a glória de Deus. Então você vai passar o ano 2025, 2026, 2027, 28, 29, se Deus não te levar antes, né? Você vai estar refletindo a glória de Deus. Amém, igreja? Fernando Pessoa, ele tem uma poesia intitulada Certeza. E essa poesia é muito bonita. Olha só o que diz a poesia: de tudo ficaram 3 coisas: a certeza de que estamos sempre começando. De tudo ficaram 3 coisas: a certeza de que estamos sempre começando. Não é exatamente assim, gente? A gente está sempre começando? Sempre? Ou você já terminou tudo? Sim ou não? Estamos sempre começando, sempre. E ele continua: a certeza de que precisamos continuar. É a certeza de que seremos interrompidos, e a certeza de que seremos interrompidos antes de terminar. Entenderam aí? Deixa eu ler ela, aqui eu estou dando algumas explicações, deixa eu ler na íntegra. De tudo ficaram 3 coisas: a certeza de que estamos sempre começando, a certeza de que precisamos continuar, e a certeza que seremos interrompidos antes de terminar. E aí ele conclui dizendo: portanto, devemos fazer da interrupção um caminho novo, da queda um passo de dança, do medo uma escada, do sonho uma ponte, da procura um encontro. Lindo, né? Linda poesia, linda poesia. A necessidade de nós vivermos a nossa vida, há uma necessidade. Ninguém vai viver a vida por você, ninguém vai viver o ano de 2025 por você, só você. Nesse sentido, você é sujeito da sua própria história. Mas você tem 2 caminhos: ou você decide ser sujeito da sua história, mas vivendo a soberania divina, ou você decide, com a sua altivez, com a sua prepotência, com a sua autossuficiência, determinar os destinos que lhe cabe. Qual das duas você vai escolher? Qual das duas? Se não é viver os planos de Deus. Então qual é a sua escolha nesta noite? Esta é a pergunta que Tiago nos traz. Esta é a pergunta que ele nos faz refletir. Porque, gente, a vida passa rápido. A vida passa rápido. Vocês viram na televisão? Um senhor que falou assim: eu vou viver a vida até os 100 anos. Estava com 39. Senhor não, um jovem, né? Com 39. No outro dia morreu. Aí a filha adolescente falou assim: meu pai falou que queria viver até 100 anos, mas morreu no mesmo dia. A vida é efêmera, passageira. O salmista, ele fala dessa vida humana, dessa questão da vida humana, e ele vai falar da vida existencial do ser humano. Ele vai dizer no verso 4, no Salmo 8, pergunta: o que é o homem para que te importes, Deus? Que é o homem? Gente, nós somos pó, no final vamos virar pó, isso aqui vai voltar para a terra. Claro que quem está em Deus, o Espírito vai voltar para Deus. Mas isso aqui, nós somos pó, a nossa vida é passageira, entenda isso. Viva esse ano com a solidez de saber que eu preciso viver o Kairos de Deus, porque a vida é passageira, a vida é breve, breve.
Por isso que nós temos que viver na soberania de Deus, sob o domínio de Deus, sobre o querer de Deus. Então diga para Deus isso, que nesse ano de 2025 você vai viver para Ele o Kairos de Deus. Nós temos controle do que vai acontecer com os nossos filhos amanhã? Não temos. Você tem controle de dizer o que vai acontecer amanhã? Não temos. O próprio apóstolo está nos dizendo isso, porque somos limitados, somos frágeis, somos pequenos. Lembra aquela história daquele homem que está lá em Lucas capítulo 12, que construiu celeiros, muita coisa, eu vou comer, eu vou beber, eu vou me infartar, e isso é bom demais, mas aí Jesus chega lá e fala para ele: ó, hoje à noite te pedirão a sua alma, hoje te pedirão a sua alma, e quem ficará com os teus bens? Tudo que você tem, quem ficará? Temos que pensar sobre isso, nós somos pó, e quando nós vivemos esta consciência, pastor Ribas, do Kairos de Deus, quando nós enxergamos que somos pó, e fomos criados à imagem e semelhança de Deus, aí vai existir um senso de missão, um senso de razão, vai acontecer, eu vou saber por que eu existo, por que eu trabalho, por que eu vivo, por que eu empreendo, eu vou entender qual é o maior propósito da minha vida, se eu estiver no Kairos de Deus. Mas se eu estiver no tempo do homem, é só trabalho, é só trabalho, é só viver para trabalhar e pensando, depois dos 60 eu vou me aposentar. Não é isso que as pessoas falam? Como eu ouço. E até eu, de forma impensada, já pensei nisso, e penso que todos aqui também. Nossa, quando eu aposentar, eu vou viver a vida. Pode até chegar aos 60, doente, tomando remédio, corpo ruim, com crises e mais crises, né, Andréia? E aí está lá, tem que estar no médico, tem que estar lá o tempo todo. Vamos viver o tempo de Deus, a gente vai saber que com essas crises físicas, somáticas, mas eu sei qual é o meu tempo é o tempo de Deus, e que quanto mais velho fisicamente, biologicamente eu fico, a minha vida vai se renovando a cada dia, o meu exterior, ele vai se acabando, mas o meu interior vai se renovando. Mas a gente pensa muitas vezes ao contrário, e aí, meus irmãos, é só tristeza. A Bíblia vai falar de muitas metáforas sobre a vida, sobre a brevidade da vida, sobre a fragilidade da vida. Então é isso que Tiago fala. Tiago vai nos levar, tenham cuidado. A vida é muito frágil. Como eu falei, a Bíblia trata de muitas metáforas. Por exemplo, o salmista, ele vai nos dizer, olha aí, ele vai nos dizer: meus dias são como sombras crescentes, sou como a relva que vai murchando. Aí a metáfora que a Bíblia nos apresenta aqui é que a vida é uma sombra que se vai. A sua vida, a minha vida, Keide, a nossa vida é uma sombra que se vai. É a nossa vida. Olha só o que Jó vai dizer também. Assim como a nuvem, aliás, lembra-te, ó Deus, de que a minha vida não passa de um sopro, um suspiro, um sopro. Jó vai dizer também sobre a vida, que é como uma nuvem que desaparece. Olha aí, assim como a nuvem esvai-se e desaparece, assim quem desce à sepultura não volta. Também o salmista vai expressar sobre a brevidade da vida, né? E ele vai falar sobre uma flor silvestre, e ele vai dizer: a vida do homem é semelhante à relva,
Ele cresce, né? Ele floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento e nem se sabe mais o lugar que ocupava. Olha aí, tantas metáforas para falar sobre a vida, e a gente muitas vezes com a nossa autossuficiência. Deus quer que cada um de nós nesse ano viva o kairos dele, o tempo dele, o que ele tem planejado para nós. A autossuficiência alimenta o orgulho, a vaidade. A palavra que nos desafia hoje é começarmos esse ano, Moacir, com humildade, é começarmos a vida nesse ano na dependência de Deus, dizendo: Senhor, por que o Senhor me manteve vivo nesse planeta Terra? Por que o Senhor me manteve vivo? Porque o Senhor me deu vida e me colocou nessa família, nesta profissão, nesta igreja, nesse lugar. Por que, Deus? Por que, Deus? Você deve perguntar isso. Se você estiver no kairos de Deus, você vai entender nitidamente o porquê que você está no lugar em que está. Você vai enxergar o projeto de Deus para a sua vida. Você vai enxergar, você vai ter sensibilidade para entender e que não consegue viver sem esse propósito. Tanta gente crente que eu converso e não tem propósito de vida, e talvez seja você hoje que começou um ano novo, mas sem projeto de viver o kairos de Deus. O desafio é que você possa viver o kairos de Deus. Como eu falei, a nossa existência efêmera, passageira, a glória do homem passa. O grande desafio é vivermos o kairos de Deus. Lembra lá no texto? Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, José, quem foi José, gente? O que José se tornou? Quem? E depois de muito tempo, depois que o pessoal estava lá sendo massacrado, o povo de Israel, eles lembravam desse José? Nem sabia quem era José. E a Bíblia que diz isso. Você vai passar, eu vou passar. Se Jesus não voltar daqui a 20 anos, se eu for para o céu, 30, ninguém vai lembrar do pastor Wellington aqui. Ninguém vai lembrar de você. A vida passa, a vida é fugaz. Mas Deus não esquece, gente. Deus não esquece de você, Deus não esquece de mim. Deus não esquece da gente, porque a gente está vivendo o kairos de Deus. E quando esse é o grande desafio de viver o kairos de Deus, viver o kairos de Deus, o kairos de Deus nos dá a certeza de que mesmo que venhamos ser esquecidos pelos homens, jamais os seremos por Deus. Jamais você será esquecido por Deus. Mesmo que as pessoas esqueçam de você há 100, 50, 200 anos, não importa, não importa. Amém, igreja? Tiago vai continuar dizendo no verso 15, ao invés disso, olha só o que ele vai dizer, ao invés disso deveriam dizer: se o Senhor quiser viveremos, faremos isso ou aquilo, se o Senhor quiser. Temos na nossa cultura uma frase que todo mundo utiliza, né? Se Deus quiser. Eu acho que todo mundo já se pegou falando nisso. Alguém fala para você: o que você vai fazer amanhã? Você vai viajar? Aí a gente utiliza esse jargão, não é? Se Deus quiser, eu vou. Mas se a gente parasse para pensar, o que de fato essa fala representa, é a única vez na Bíblia que essa fala é utilizada, a única vez. E aqui Tiago está nos levando a refletir que tudo que nós formos fazer, nós temos que perguntar: se Deus quiser, nós faremos ou não faremos? Tudo que você vai fazer, você de fato vive isso: se Deus quiser, eu vou fazer.
Tem tanta gente com relacionamentos que Deus não quis. Tem tanta gente fazendo coisas que Deus não quis que a pessoa fizesse. Tanta coisa que a gente faz que Deus não quis. Mas Deus respeita a nossa finitude, a nossa humanidade. A gente paga um preço por isso. Os homens da Bíblia pagaram um preço. E eu e você também já pagamos um preço por decisões, por coisas. E a gente ainda colocava o nome de Deus, ou às vezes coloca o nome de Deus em vão, na nossa autossuficiência. Mas nós que estamos no controle, imagina lá, você está dirigindo um carro, e você fala, Deus é o Senhor da minha vida, é meu Salvador. Mas é você que dirige o carro da sua vida. E Deus não está nem ali, ó, do lado. Deus não está nem atrás, está lá no porta-mala. Talvez a sua vida está sendo vivida dessa forma. Você fala que Deus é o seu Senhor, que você está vivendo o kairós de Deus, mas é você que está guiando a sua vida, é você que está dirigindo a sua vida. Tiago aqui está nos levando, essa é a fórmula sugerida aqui por Tiago, para nos proteger da autossuficiência. É preciso, minha gente, é preciso perceber o mover de Deus, para unir-me ao que Ele está fazendo. Talvez possa ser esse o alvo principal desse ano de 2025, unir-me ao mover que Deus está fazendo. E a pergunta que eu vos faço é: você está unindo ao mover que Deus está fazendo na sua vida, nesta igreja, na sua família, na sua profissão? Você está deixando Deus à frente? De tal forma que você diz: Senhor, eu quero fazer parte desse mover que o Senhor tem para a minha família. Eu quero me unir ao Senhor de forma mais intensa. Senhor, o que o Senhor está fazendo na minha igreja, eu quero unir-me a Ti para que esse mover seja mais intenso. Senhor, eu quero me unir ao Senhor para que eu possa ter oportunidade profissional de ser um agente da missão lá naquele trabalho caótico, difícil. Senhor, eu quero me unir ao Teu mover de tal forma que as portas sejam abertas, de tal forma que eu ouça as pessoas dizendo, aquelas que não são cristãs, que eu me pareço contigo. Você está disposto a viver o mover de Deus nesse sentido? E como eu falei, isso é muito sério. Você aceita esse desafio para esse ano de 2025? No dia 31, você falou com Deus nesse sentido: eu vou usar. Eu quero ser de fato aquilo que Deus quer que eu seja. Eu não vou ficar simplesmente no celular, olhando o Instagram, postando fotos, passando horas e horas e deixando a vida passar, e eu não me unir ao mover de Deus. Uma pessoa semana passada me falou que fica mais de 4 horas com o celular, e não é trabalhando não, é mexendo, viciado em celular. 4 horas na presença de Deus, essa pessoa ia ser espetacular no mover de Deus. Então, vamos aceitar esses desafios. Comprar roupa nova não é pecado, é bom. Comprar carro novo não é pecado, é bom. Inclusive, nossa irmã comprou um carro muito bonito, parabéns, falei para ela hoje. Ter uma casa nova, pintar uma casa não é errado, viajar não é errado. Mas quando nós fazemos isso fora do propósito de Deus, fora do kairós de Deus, nós negligenciamos a vida cristã. Então eu peco por ação. E Tiago vai nos levar a fazer isso, vai nos levar a refletir sobre isso. O que é fazer o bem então? É fazer aquilo que reflete o projeto de Deus para a nossa vida.
para a nossa família. Então comece o ano como está aí no texto. O texto fala: Senhor, se o Senhor quiser eu vou fazer, se o Senhor não quiser eu não vou fazer. Deixa eu perguntar uma coisa para esse lado aqui: você está com um termômetro espiritual lá em cima, de poder falar isso aí no seu coração? Se o Senhor fizer eu faço, se o Senhor não fizer eu não faço. E nesse lado aqui também, você está com um termômetro lá em cima, e você está vivendo já esse ano, já falando: se o Senhor fizer eu faço, se o Senhor não fizer eu não faço, se o Senhor não for eu não vou, se o Senhor não quer eu não quero. Tem que estar perto de Deus. Se o Senhor não for à frente, eu não vou. Eu não quero ir com a minha autossuficiência, com a minha prepotência. Eu não quero planejar algo que não seja do Senhor. Eu quero planejar aquilo que é do Senhor. O que não é não para mim, eu vou acatar, eu vou aceitar. O que é não para você nesse ano de 2025, e que foi sim durante os 366 dias no ano passado? O que foi sim que esse ano Deus está falando? Não! Nós temos que ter essa sensibilidade. Isso é viver o Kairos de Deus. É viver o Kairos de Deus. Olha só o que Tiago vai nos levar a refletir. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória, como é maligna, pensem nisto. Pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Não negligencie o Kairos de Deus. Não negligencie. Deixa eu voltar aqui. Qual é o mover de Deus em todas as áreas da sua vida? Qual é o mover de Deus em todas as áreas da sua vida? Qual é o mover de Deus na sua família, que você está aí sentindo? Qual é o mover de Deus nas suas finanças? Qual é o mover de Deus na vida discipular? Qual é o mover de Deus na saúde espiritual? Qual é o mover de Deus no ministério que você realiza? Qual é o mover de Deus com relação à leitura bíblica? Qual é o mover de Deus na sua profissão? Qual é o mover de Deus nos seus estudos? Qual é o mover de Deus que conhece você e sabe que você é um crente, e você lá está dando um testemunho a partir do mover de Deus? Qual é o mover de Deus? A nossa cidade Aparecida de Goiânia é o lugar melhor para se viver, porque você vive nela. Aparecida é o melhor lugar porque você está nela. A igreja do Garavelha é a melhor igreja porque você é membro dela. A sua família é uma família exemplo porque você é membro dela. Na sua repartição lá do seu trabalho, é uma repartição abençoada porque você está lá. Isso é viver o Kairos de Deus. Isso é viver o plano de Deus. Então, uma pergunta: o que está no Kairos de Deus para a sua vida nesse ano novo? O que está? O que está? Hoje eu ouvi de um jovem, não vou falar o nome dele não. Esse jovem me abraçou com tanta força e falou assim: pastor, este ano de 2025, eu pequei muito no ano passado, mas eu me consagrei no dia 31 aqui na igreja, e esse ano vai ser o melhor ano da minha vida. Esse menino falou com os olhos cheios de lágrima, me abraçou tão forte, e eu falei: é o mover de Deus. E esse precisa ser o mover de Deus na sua vida também, na minha vida também, de viver o Kairos de Deus. Então deixe esse mover de Deus adentrar o seu coração, e você vai estar mais sensível à voz de Deus. Então
Então, qual é o grande desafio? Qual é o grande projeto? Eu quero convidar você a começar essa jornada. E como nós falamos no começo, está lá os alvos. Anote lá. Anote, o Espírito Santo vai testificar no seu coração em nome de Jesus. E você vai colocar lá e você vai batalhar para isso. E no final você vai falar: uau, eu me tornei um melhor marido. Uau, eu me tornei um melhor filho. Uau, eu me tornei uma melhor esposa. Uau, eu trabalhei na igreja, no ministério. Eu fui lá no zap da igreja, naquele censo lá, naquela pesquisa e coloquei. E eu desempenhei da melhor forma possível. Uau, eu ajudei a construir. Uau, no final do ano, olha, o templo, a parte de cima está pronta, já está arrumando os ar-condicionados. Uau, eu ajudei. Será que você pode fazer esse desafio consigo mesmo? E dizer para Deus de coração: minhas decisões foram todas pautadas no Kairos de Deus. Talvez no ano passado não foram, mas o desafio que esse ano seja. E é você que vai decidir. Não é o pastor, não é a igreja, não é a sua família, é você. Não devemos recorrer à intervenção divina se podemos fazer a nossa parte. Spurgeon dizia isso. Se podemos fazer a nossa parte. Então, como você viverá 2025 para a glória de Deus? A resposta é com você. A resposta está com você. Aí você pergunta: pastor, como? Vivendo os planos de Deus. Se eles forem os teus planos, se você viver os planos de Deus, você vai finalizar bem. E se no meio do caminho você atropelar, Deus vai te levantar. Se alguma coisa acontecer, e provas virão, gente, mas Deus estará do nosso lado, nos sustentando, nos fortificando e nos levando a lugares que jamais experimentamos, porque vamos estar vivendo o Kairos de Deus. A irmã vai cantar um hino aqui que fala sobre os planos de Deus, e ela nem sabia que eu ia falar sobre esse tema, né? O Guto me falou depois, ela nem sabia, e Deus colocou no coração dela essa canção que fala sobre os planos de Deus. Deus tem plano para você. Deus tem pensamentos de paz para a sua vida, não planos maus. Então viva o Kairos de Deus, e você vai ver o que a sua vida pode se tornar nas mãos de um Deus todo-poderoso.